Se o Supremo disser é autarquia, todos esses servidores desses conselhos imediatamente ganham o status de funcionário público. Imagine o que estamos falando aqui. Aí vamos falar do poder de polícia. Porque se for considerado o conselho como uma entidade privada, não pode ter o poder de polícia? Pode. Tanto pode que temos instituições privadas no Brasil exercendo o poder de polícia. É só você ver em algumas cidades, alguns estados do Brasil, que nós temos empresas privadas exercendo a fiscalização e a coerção, sobretudo no trânsito. Segundo, ainda que não admitam isso, se na Constituição, se na emenda, se nessa nova discussão lá na segunda fase, colocarem no texto que os conselhos, ainda que sejam entidades privadas, poderão exercer plenamente o poder de polícia, a Constituição abrigou esse sistema. Porque quando me trazem, eu como relator, o Conselho me traz, o Supremo julgou isso aqui, diz que isso... Sim, o Supremo julgou isso aqui ou aquilo acolá, com base no texto da Constituição vigente. Ora, e o que é uma emenda à Constituição que não a alteração de um texto vigente? Senão, não seria emenda. E daí por diante, o Supremo terá que se ater ao novo quadrado constitucional. Então, a questão do poder de polícia, eu não vejo como um óbice intransponível. A questão das autarquias nós temos que resolver. Nós temos que resolver a questão da autarquia. Não precisa de uma emenda constitucional. Na verdade, não tem nenhum servidor, nenhum funcionário de conselho, que eu saiba, no Brasil inteiro, aspirando ou tendo sequer a hipótese de ser funcionário público. Não é isso que está em discussão. Até porque se você considera, e eu respeito o seu raciocínio, porque eu acho que não tem que se cogitar de aumentar o tamanho do Estado. Ou seja, não tem que se cogitar que qualquer conselho profissional possa se equiparar à estrutura de serviço público, propriamente dito, e não dar nenhum tipo de possibilidade de alguém querer estender ao funcionário de conselho ou membro de conselho a condição de funcionário público. Esquece isso. Mas se há dúvida, eu acho que é perfeitamente razoável que a gente faça uma lei para tirar essa dúvida. Agora, em função de uma dúvida ou de uma ou outra ação que exista, você acabar com os conselhos, não, aí... Ninguém está falando em acabar com o conselho. Não, aí nós estamos indo para o outro extremo. Se você perguntar a esse relator, o que está escrito aqui é a solução dos problemas dos conselhos no Brasil? Eu diria que não. Agora, essa discussão será na segunda fase, lá na comissão especial, depois plenária e assim por diante, nas duas casas. O que nós não podemos ter hoje, Sávio, é um conselho. Você pega a Ordem dos Advogados do Brasil, vamos mexer logo com maior... Emitiu uma nota de repúdio a essa proposta. Pronto. Conselho, Ordem dos Advogados do Brasil. É o tal do teste, né? Que isso devia ter acabado há muito tempo. Né? Entrou no Supremo para não fazer prestação de contas. E o Supremo acabou dizendo que até 2021 a Ordem dos Advogados do Brasil não precisa fazer prestação de contas. Ora, se eu quero aqui um status de meio público, eu preciso fazer minhas prestações de contas. Ser uma autarquia de direito público. Exatamente. Também defendo que tem que fazer prestação de contas. A Ordem dos Advogados do Brasil e outros conselhos, eles se apegam na defesa dos seus direitos, dos seus interesses, como autarquia, quando lhe é conveniente ser autarquia. Mas são notórios também em agarrar ao conceito de privado, quando esse conceito lhe é melhor. Então, nós precisamos resolver, ou é autarquia ou é privado. Se for privado, nós podemos sim estabelecer regramento, dando a eles o poder de polícia, porque nós já temos instituições prestando serviço neste país, instituições particulares com poder de polícia. Deputado, o nosso tempo está esgotando, eu gostaria de ouvi-los rapidamente em relação ao ponto. Até que ponto, né, ficou redundante, até onde
essa manifestação dos vários conselhos, me parece que só um que foi favorável à emenda, é corporativismo e até onde é realmente preocupação com o poder de polícia ou coisa parecida? Olha, eu entendo que o assunto ainda não chegou na população com a maturidade, com o amadurecimento que é necessário para um tema como este, que não impacta só na vida do cidadão enquanto profissional. Ele impacta na vida do cidadão na hora que ele vai usar o serviço de um profissional. Ter a segurança de que esse serviço deste profissional tem alguém que possa atestar que aquele profissional não é um charlatão, não é um enganador. Então, à medida que isso for amadurecendo, eu acho que não serão apenas os conselhos que vão estar, quase que, vamos dizer assim, debatendo em causa própria. Eu mesmo, como disse, não sou membro de conselho, claro, eu sou médico veterinário e sou credenciado no meu conselho profissional. Mas eu estou fazendo aqui uma defesa da necessidade de mantermos uma regulação para o exercício de profissão, porque o projeto de emenda constitucional começa dizendo: a lei não estabelece limites ao exercício da atividade profissional. Ora, se eu ponho na Constituição que a lei não estabelece limite para o exercício da atividade profissional, eu posso ter atividades profissionais que extrapolam limites éticos, respeito à vida, respeito a uma série de valores que estão até na Constituição. Então, este é um entendimento que eu carrego comigo, de que não são os conselhos que devem lutar pela sua permanência. São os cidadãos que, na medida que tomarem conhecimento disso, vão fazer a defesa. Agora, só concluo de que eu concordo com o deputado Edio, de que nós temos que ter todos os conselhos com muita transparência, com prestação de contas daquilo que arrecadam e daquilo que tem de despesas. E entendo que assuntos como o da OAB, por exemplo, um conselho obrigar alguém a fazer uma prova para depois exercer a profissão, no meu entendimento, aí já é algo que já foi até objeto de lei aqui, não passou, mas é outro problema, né? Deputado Edio Lopes, até onde vai o corporativismo e até onde vai efetivamente a preocupação com o poder de polícia? Eu tenho conversado intensamente com os mais diversos conselhos dentre os 31 existentes no Brasil, porque nós temos 31 conselhos federais e devemos ter aí uns 500 conselhos a nível de estado e a nível de municípios e outros, né? Hoje, o que esse relator tem recebido diariamente é de que a grande maioria dos 31 conselhos federais são favoráveis a profundas alterações no sistema vigente. Discordam de alguns pontos específicos, mas a grande maioria dos conselhos, eu posso afirmar aqui ao nosso telespectador, que são favoráveis à PEC, não no texto total que está aqui, né? Bom, senhores, eu infelizmente tenho que terminar o programa. Deputado Domingos Sávio, obrigado, muito obrigada. Deputado Edio Lopes, muito obrigada. O deputado Domingos Sávio comentou que esse deve ser um assunto de interesse do cidadão brasileiro, como tudo que acontece aqui dentro. Então, se você tem interesse em acompanhar o andamento dessa proposta de emenda à Constituição, faz assim, entra na página da Câmara, lá em cima você clica atividade legislativa, depois propostas legislativas, você clica em PEC 108 de 2019, cadastre seu e-mail e tudo que acontecer aqui na Câmara você vai ser comunicado sobre isso. Nesse momento, a proposta está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o relator é o deputado Edio Lopes. Se for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, aí sim passa a ser debatido o mérito da proposta por uma comissão especial. Nesse momento, o debate é se a proposta fere alguma cláusula pétrea, que é aquelas que não podem ser mexidas, ou algum princípio fundamental da Carta. Se a CCJ entender que não, aí passa para uma comissão especial a ser criada pelo presidente da Casa. Essa edição do Câmara Debate termina aqui. Eu conversei com os deputados Edio Lopes, do PL de Roraima, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, sobre a proposta que autoriza a atuação de profissionais sem a necessidade de registro nos respectivos conselhos. Obrigado por sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate.
Imagine o que estamos falando aqui. Aí vamos falar do poder de polícia. Porque se for considerado o Conselho como uma entidade privada, não pode ter o poder de polícia? Pode. Tanto pode que temos instituições privadas no Brasil exercendo o poder de polícia. É só você ver em algumas cidades, alguns estados do Brasil, que nós temos empresas privadas exercendo a fiscalização e a coerção, sobretudo no trânsito. Segundo, ainda que não admitam isso, se na Constituição, se na emenda, se nessa nova discussão lá na segunda fase, colocarem no texto que os conselhos, ainda que sejam entidades privadas, poderão exercer plenamente o poder de polícia, a Constituição abrigou esse sistema. Porque quando me trazem, eu como relator, o Conselho me diz, o Supremo julgou isso aqui, diz que isso... Sim, o Supremo julgou isso aqui ou aquilo acolá, com base no texto da Constituição vigente. Ora, e o que é uma emenda à Constituição que não a alteração de um texto vigente? Senão, não seria emenda. E daí por diante, o Supremo terá que se ater ao novo quadrado constitucional. Então, a questão do poder de polícia, eu não vejo como um óbice intransponível. A questão das autarquias nós temos que resolver. Nós temos que resolver a questão da autarquia. Não precisa de uma emenda constitucional. Na verdade, não tem nenhum servidor, nenhum funcionário de conselho, que eu saiba, no Brasil inteiro, aspirando ou tendo sequer a hipótese de ser funcionário público. Não é isso que está em discussão. Até porque se você considera, e eu respeito o seu raciocínio, porque eu acho que não tem que se cogitar de aumentar o tamanho do Estado. Ou seja, não tem que se cogitar que qualquer conselho profissional possa se equiparar à estrutura de serviço público, propriamente dito, e não dar nenhum tipo de possibilidade de alguém querer estender ao funcionário de conselho ou membro de conselho a condição de funcionário público. Esquece isso. Mas se há dúvida, eu acho que é perfeitamente razoável que a gente faça uma lei para tirar essa dúvida. Agora, em função de uma dúvida ou de uma ou outra ação que exista, você acabar com os conselhos, não, aí... Ninguém está falando em acabar com o conselho. Não, aí nós estamos indo para o outro extremo. Se você perguntar a esse relator, o que está escrito aqui é a solução dos problemas dos conselhos no Brasil? Eu diria que não. Agora, essa discussão será na segunda fase, lá na comissão especial, depois plenária e assim por diante, nas duas casas. O que nós não podemos ter hoje, Sávio, é um conselho. Você pega a Ordem dos Advogados do Brasil, vamos mexer logo com maior... Emitiu uma nota de repúdio a essa proposta. Pronto. Conselho, Ordem dos Advogados do Brasil. É o tal do teste, né? Que isso devia ter acabado há muito tempo. Né? Entrou no Supremo para não fazer prestação de contas. E o Supremo acabou dizendo que até 2021 a Ordem dos Advogados do Brasil não precisa fazer prestação de contas. Ora, se eu quero aqui um status de meio público, eu preciso fazer minhas prestações de contas. Se é uma autarquia de direito público, exatamente. Também defendo que tem que fazer prestação de contas. A Ordem dos Advogados do Brasil e outros conselhos, eles se apegam na defesa dos seus direitos, dos seus interesses, como autarquia, quando lhe é conveniente ser autarquia. Mas são notórios também em agarrar ao conceito de privado, quando esse conceito lhe é melhor. Então, nós precisamos resolver, ou é autarquia ou é privado. Se for privado, nós podemos sim estabelecer regramento, dando a eles o poder de polícia, porque nós já temos instituições prestando serviço neste país, instituições particulares com poder de polícia. Deputado, o nosso tempo está esgotando, eu gostaria de ouvi-los rapidamente em relação ao ponto. Até que ponto, né, ficou redundante, até onde essa manifestação dos vários conselhos, me parece que só um que foi favorável à emenda,
é corporativismo e até onde é realmente preocupação com o poder de polícia ou coisa parecida? Olha, eu entendo que o assunto ainda não chegou na população com a maturidade, com o amadurecimento que é necessário para um tema como este, que não impacta só na vida do cidadão enquanto profissional. Ele impacta na vida do cidadão na hora que ele vai usar o serviço de um profissional. Ter a segurança de que esse serviço deste profissional tem alguém que possa atestar que aquele profissional não é um charlatão, não é um enganador. Então, à medida que isso for amadurecendo, eu acho que não serão apenas os conselhos que vão estar, quase que, vamos dizer assim, debatendo em causa própria. Eu mesmo, como disse, não sou membro de conselho, claro, eu sou médico veterinário e sou credenciado no meu conselho profissional. Mas eu estou fazendo aqui uma defesa da necessidade de mantermos uma regulação para o exercício de profissão, porque o projeto de emenda constitucional começa dizendo: a lei não estabelece limites ao exercício da atividade profissional. Ora, se eu ponho na Constituição que a lei não estabelece limite para o exercício da atividade profissional, eu posso ter atividades profissionais que extrapolam limites éticos, respeito à vida, respeito a uma série de valores que estão até na Constituição. Então, este é um entendimento que eu carrego comigo, de que não são os conselhos que devem lutar pela sua permanência. São os cidadãos que, na medida que tomarem conhecimento disso, vão fazer a defesa. Agora, só concluo de que eu concordo com o deputado Edio, de que nós temos que ter todos os conselhos com muita transparência, com prestação de contas daquilo que arrecadam e daquilo que tem de despesas. E entendo que assuntos como o da OAB, por exemplo, um conselho obrigar alguém a fazer uma prova para depois exercer a profissão, no meu entendimento, aí já é algo que já foi até objeto de lei aqui, não passou, mas é outro problema, né? Deputado Edio Lopes, até onde vai o corporativismo e até onde vai efetivamente a preocupação com o poder de polícia? Eu tenho conversado intensamente com os mais diversos conselhos dentre os 31 existentes no Brasil, porque nós temos 31 conselhos federais e devemos ter aí uns 500 conselhos a nível de estado e a nível de municípios e outros, né? Hoje, o que esse relator tem recebido diariamente é de que a grande maioria dos 31 conselhos federais são favoráveis a profundas alterações no sistema vigente. Discordam de alguns pontos específicos, mas a grande maioria dos conselhos, eu posso afirmar aqui ao nosso telespectador, que são favoráveis à PEC, não no texto total que está aqui. Né? Bom, senhores, eu infelizmente tenho que terminar o programa. Deputado Domingos Sávio, obrigado, muito obrigada. Deputado Edio Lopes, muito obrigada. O deputado Domingos Sávio comentou que esse deve ser um assunto de interesse do cidadão brasileiro, como tudo que acontece aqui dentro. Então, se você tem interesse em acompanhar o andamento dessa proposta de emenda à Constituição, faz assim, entra na página da Câmara, lá em cima você clica Atividade Legislativa, depois Propostas Legislativas, você clica em PEC 108 de 2019, cadastre o seu e-mail e tudo que acontecer aqui na Câmara você vai ser comunicado sobre isso. Nesse momento, a proposta está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o relator é o deputado Edio Lopes. Se for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, aí sim passa a ser debatido o mérito da proposta por uma comissão especial. Nesse momento, o debate é se a proposta fere alguma cláusula pétrea, que é aquelas que não podem ser mexidas, ou algum princípio fundamental da Carta. Se a CCJ entender que não, aí passa para uma comissão especial a ser criada pelo presidente da Casa. Essa edição do Câmara Debate termina aqui. Eu conversei com os deputados Edio Lopes, do PL de Roraima, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, sobre a proposta que autoriza a atuação de profissionais sem a necessidade de registro nos respectivos conselhos. Obrigado por sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate.